Por que que a gente meio que cristaliza a autocrítica e fica ali se punindo, se punindo, se punindo? É uma questão que a gente tem que pensar. Tem uma pergunta aqui bem legal. A pergunta é que o crítico interno estaria mais ligado ao orgulho e à vaidade do que à humildade. Se eu concordo. Eu concordo. Porque o autocriticismo, que é uma coisa comum de todos nós, né? É alguma coisa que a gente também se coloca assim, algumas metas que elas não são reais, né? Então a gente tem, vamos dizer, nesse aspecto da crítica, autocrítica em relação a gente mesmo, a gente estabelece um patamar para conseguir aquilo que a gente quer, para realizar as coisas que a gente quer, muito alto. E esse patamar alto que a gente coloca de expectativa em relação a nós mesmos, de conduta, né? De como a gente acha que deve agir, conquistar as coisas, tem muito com o ego, né? Praticamente é vaidade pura, né? Porque a gente quer mostrar para nós mesmos, mas principalmente para as pessoas, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente familiar, é que a gente pode ser melhor do que os outros. Por isso, a autocompaixão, ela é muitas vezes uma prática que as pessoas não têm muita clareza, e essa pergunta o Zé Carlos teve muita clareza, até porque ele também é muito evoluído nessa questão da autocompaixão, já fez curso com a gente, tudo. Tem-se uma ideia de autocompaixão como se você fosse autocompassivo, você seria complacente, ou seja, você ia folgar com você mesmo e você ia deixar de fazer as coisas que você tinha que fazer da melhor maneira, né? Isso não é a questão, né? A questão é a gente poder alinhar um pouquinho, né? Colocar a nossa consciência mais próxima de um dado de realidade para a gente conseguir as coisas que a gente quer realizar. Que seria isso? É porque naturalmente o ser humano ele tem um nível de consciência onde, tem muitos estudos que mostram isso, a consciência dele em relação a desempenhar tarefas, a querer coisas, a conquistar coisas, as habilidades que ele tem, é sempre superior àquilo que realmente é. Então, nesse aspecto, a gente estaria fadado a ser muito crítico o tempo todo e não satisfeito o tempo todo, né? Então, a autocompaixão não é uma coisa de você ser bonzinho com você mesmo. Talvez isso seria a parte do humilde da pergunta, né? Não é isso. Não é isso. É simplesmente quando a gente estiver naquele momento praticamente quase que batendo na cabeça, né? Ou às vezes a gente se esconde mesmo, como é com a vergonha, né? Como assim, você fica assim, nossa, o que foi que eu fiz, nossa, né? E existe um movimento assim muito de você querer se punir. O problema
é que quando a gente se dá conta e toma consciência de que a gente fez algo que não é legal, por pior que tenha sido, a gente, primeiro, né, a gente precisa aceitar que a gente tem limite, aceitar que a gente tem pontos fracos, aceitar que a gente tem vulnerabilidade. E a partir daí, eu estabeleci uma relação comigo mesma, que é o seguinte: foi mal, às vezes foi muito mal. E imediatamente brotar uma coisa mais lúcida em termos de inteligência emocional, que é o que você poderia fazer com aquilo. Às vezes é um caso de você pedir desculpa, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, mas que realmente quando você pede de coração, né, assumindo uma parte sua que você preferia não ter feito, que você às vezes magoa aquela pessoa, consciente ou inconscientemente, querendo ou não querendo, não importa, mas que você se divida com aquela pessoa, né, esse pedido de perdão, esse pedido de desculpa, isso alivia a gente, né? Isso também toca o coração do outro, dificilmente o outro não aceita. Às vezes um período de um pouco de raiva inicial, mas quando é sincero, a gente tende a aceitar o perdão, o pedido de desculpa do outro, né? O problema é que depois a gente com a gente mesmo, o que acontece? Como mexe, como arranha a nossa vaidade, nisso o Zé Carlos tem toda a razão, você embota aquela situação e você fica se autopunindo inúmeras vezes, né? Às vezes a ponto de você ficar, sabe, meses, né, anos, se punindo em relação à mesma questão. Isso não faz muito sentido, sabe? Isso não faz muito sentido em qualquer situação. Eu costumo dar exemplo do cachorro quando faz uma arte terrível. Por pior que seja, você pode até bater nele, gritar com ele, mas você não vai ficar fazendo isso várias vezes naquele dia, e nem no dia seguinte, nem depois. E por que a gente faz isso com a gente? Por que a gente meio que cristaliza a autocrítica e fica ali se punindo, se punindo, se punindo? É uma questão que a gente tem que pensar, né? Então a prática da autocompaixão, ela é fundamental, ela realmente tem um destaque no campo científico, na ciência da contemplação, porque realmente isso é um fator meio padrão de todo mundo, sabe? E aí a gente poder se colocar como foi essa prática, como que a gente age com quem a gente realmente gosta quando fracassa. A gente cuida, a gente abraça, a gente acolhe, a gente fala vai passar. E por que esse mesmo amor, ele não pode ser manifestado para nós? Ele não só pode, como deve. Então, essa prática busca, então, esse cultivo desse amor, desse cuidado que já existe em nós e que a gente costuma manifestar isso com a frequência que for com aquelas pessoas que a gente ama, mas que a gente também se coloque nessa posição de que todos nós sofremos, né? Nós estamos sujeitos a errar com frequência. Mas se a gente tiver, então, essa capacidade de aceitar isso, essa capacidade de poder trabalhar essa autocompaixão e de transformar essa autocompaixão em um processo de superar aspectos indesejados seus, isso que é o bacana. Enquanto a gente gasta com culpa, com recriminação, com autocriticismo, que a gente leve isso para o lado do desejo de superar alguns comportamentos disfuncionais e hábitos que todos nós temos. Então, a gente
precisa treinar isso, a gente precisa ter essa prática, né? A prática vai ficar disponibilizada, mas pelo menos uma vez por semana, que vocês se conectem com a autocompaixão. Porque senão os chicotinhos habituais, eles não vão deixar de se multiplicar, né? E então que a gente possa também ter essa visão da autocompaixão como algo que a gente não vai ser complacente não, a gente vai ser cuidadoso com as nossas vulnerabilidades e a partir do reconhecimento que elas existem, sem que eu tenha vaidade, como foi a pergunta do Zé Carlos, de negar aquilo, porque quando eu nego uma fragilidade, uma imperfeição, eu simplesmente não consigo mais encontrar meios para superar aquilo. Então é preciso esse contato íntimo com a gente mesmo, acolhendo, sabe? Olha, eu sei que eu fiz, puxa, preferia não ter feito. Nossa, eu queria tanto superar aquilo, eu sei que faz tão mal para mim, eu sei que essa característica minha também machuca tanto as pessoas. Todas essas coisas, quando surgir, de você ter esse momento de acolhimento, né? De você ter esse momento de reconhecimento, sabe? De se perceber frente a frente com essa situação indesejada. E aí você então, com o amor, com a vontade, com a disponibilidade de se superar, você vai pensar em algo que você pode fazer para não ficar repetindo padrões de comportamentos disfuncionais ou muito indesejados, né? Então, ótimo domingo, gente. Um domingo de muito autocompaixão, de muita compaixão, né? Que vocês todos possam aproveitar bastante esse dia. Que vocês tenham um ótimo domingo, então. Namastê.